Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para realizar uma pequena apresentação da live que foi gravada no dia 26 de abril com o título Crump na Universidade: o que a pesquisa acadêmica tem a contribuir para o movimento. Essa foi uma iniciativa da Thaís, que está fazendo mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, com apoio da Bianca, que também está fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui como coordenadora do projeto Lua e professora da Universidade Federal de Pelotas, que tenho o prazer de ser co-orientadora da Thaís. Essa iniciativa é uma iniciativa que partiu delas, né? A gente só estou aqui dando suporte. A Bianca, ela também é pesquisadora e jornalista formada pela PUC-Rio. Ela mergulhou nos estudos da dança em 2009. Desde então, Bianca busca ser uma força vital na comunidade artística do Rio de Janeiro, onde não só ensina e pesquisa, mas também se dedica seu tempo e talentos a projetos sociais, que empregam a dança como conhecimento e transformação social. A Thaís é graduada em psicologia, estuda danças urbanas desde 2016, com foco na improvisação e freestyle. Dançarina de crump, participa de batalhas e é produtora cultural. Elas vão se apresentar também no vídeo, eu estou fazendo essa apresentação, porque no dia da live eu tive alguns problemas de comunicação, de internet, e também com a Baby 7K Buck, que estava aqui comigo sozinha, né? Minha pequena de 4 anos. Então aproveitem as trocas que elas apresentam agora na sequência do vídeo. Mandem comentários, dúvidas, pode ir escrevendo, né, nos comentários tanto do YouTube como do Instagram, que vai estar o vídeo nos dois canais, nessas duas redes sociais, e vamos ampliando cada vez mais essas redes de conhecimento dentro dessas danças afrodiaspóricas conectadas direta ou indiretamente com a cultura hip hop, que é o nosso foco de fortalecer a pesquisa acadêmica e trazer, né, mais conhecimento, disseminar dentro da universidade essa dança que é tão forte e é tão potente entre os jovens e que nos trouxe até aqui, né? A gente só quer estar aqui para fortalecer e mostrar que essas formas e esses saberes afrodiaspóricos também são importantes, tão quanto outros estilos de dança, tão quanto outras linguagens, ok? Beijo e curtam aí o vídeo com a Bianca e a Thaís. Eu acho que é super importante para a gente trazer esse debate não só para o movimento, como também para as pessoas que gostam do crump, mas não praticam, ou querem praticar, têm dúvidas, ou pensam o que é o crump na universidade, quais são os temas que tem sobre ele na universidade. Então, acho que desviei completamente, né? Era para me apresentar, fui para outro lugar. Mas é isso, basicamente. Thaís. Meu nome é Thaís, como vocês já devem ter sabido, porque eu já apresentei, mas eu sou crumper, sou formada em psicologia na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou fazendo mestrado e estou aí nas batalhas da vida. Gosto de pesquisar improvisação, freestyle, além do crump, pesquiso outras danças urbanas e faço alguns projetos, escrevo projetos para editais, coordeno, produzo projetos aqui na minha cidade em danças urbanas. E atualmente eu estou com um projeto chamado Cypher Open Workshops, desenvolvido para trazer professores que tenham metodologias não coreográficas de aula para a minha cidade aqui, para a gente poder capacitar os dançarinos daqui. Bom, é isso. Você quer vamos partir para o papo de hoje. Contigo, Bianca. Comigo? Ah, bacana. Porque a gente está nervosa, gente. Não levem mal. Não fiquem. Bom, eu acho que primeiro, eu acho que é bom a gente destrinchar o tema, né? O que a pesquisa acadêmica tem a contribuir para o movimento e vice-versa.
Para mim, pelo menos, falando de uma vivência minha, a minha vivência no crump, gente, ela foi, eu diria, desafiadora para mim e com alguns desafios externos também, assim. Eu acho o crump uma dança muito fascinante, mas para mim ela foi uma dança muito difícil, por eu ter várias influências de outras danças. Me prender só ao crump foi muito difícil, assim, não prender, mas entender o crump pelo crump mesmo, sem ter influências de outras danças, foi extremamente desafiador para mim. E eu acho que esse foi o meu maior desafio e também o que mais me fascinou é trazer o crump para a universidade e também pesquisar sobre ele, que eu sempre vi como uma... Vamos abrir para perguntas, sim, Paty. Fique tranquila. Ou tranquilo. Desculpa. E eu acho que esse desafio me levou a querer pesquisar sobre o crump, porque eu sempre achei uma dança muito bonita. E aí a gente vai percebendo nas entranhas que o crump dentro da universidade ele é muito não estudado, assim. A gente tem os estudos tipo do Crumpology, muitas pessoas escrevem e traduzem os documentos das aulas que saem do YouTube para a gente aqui, para a nossa comunidade Crump, para o movimento brasileiro, mas dentro da universidade eu percebi que, pelo menos na UFRJ, era um lugar muito não falado, assim, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, nunca viram. E eu falei, gente, eu tenho que... Vamos abrir essa porta, vamos fazer com que isso seja visto, porque isso precisa ser visto na universidade também, para não ficar uma coisa distante. Eu acho que, às vezes, o mundo acadêmico tem uma distância muito grande, né, das danças urbanas. E aí, abrir essa porta é muito importante, não pela própria universidade, mas também para a gente conseguir levar um movimento para dentro dela. E eu acho que isso é super importante. E dentro desse debate, eu acho que tudo que a gente tem sobre o crump até agora, para mim, é super necessário de estar no que eu estou querendo falar na pesquisa. Assim. Pelo menos as pessoas que eu vejo que, desde o início do crump chegando no Brasil, se preocuparam em trazer, em traduzir, pegar as aulas e destrinchar e criar debate sobre esses documentos, eles já são super necessários e muitas vezes são deles que a gente tira informação para chegar a algum lugar com a pesquisa, pelo menos para mim. Então, não é só o movimento de entrar para a academia, mas também do movimento que já existe fora, para a gente conseguir um diálogo com a academia, para a academia saber que essa dança sempre existiu há muito tempo. E que a sua história não só começa quando chega na universidade, ela já começou e a gente precisa trazer essas pessoas para dentro, e essas pessoas compõem a pesquisa, o debate, o que a gente quer trazer. Então, eu acho que para mim é uma via de mão dupla esse tema, sabe? Um externo entrando num lugar muito nichado, que é o acadêmico, para a gente conseguir criar um movimento dentro da academia também, para a gente sair um pouco desse tradicionalismo acadêmico também, falar sobre dança contemporânea. As danças contemporâneas, elas precisam ocupar esse espaço. Thaís, comente sobre. Então, eu concordo com você. Para comentar um pouquinho, né, como que eu cheguei no mestrado, eu já praticava crump, né? Eu comecei a dançar crump em 2020, foi bem no início da pandemia. E para mim, eu nunca tinha treinado outras danças urbanas de forma sistemática. Nunca tinha criado uma rotina de treino. Não tinha. Eu fazia aulas esporádicas, mas não tinha a minha rotina de treinar e praticar a dança. Com o crump, eu comecei a fazer isso pela primeira vez. E aí, na pandemia, a gente fazia as coisas muito online. E na época eu treinei só online e tudo mais, e aí passou um tempo que eu comecei não estava trabalhando mais com psicologia, eu comecei a estudar muito dança, muito dança. E como eu já tenho uma faculdade, eu resolvi entrar no mestrado, abrir um mestrado aqui na universidade da minha cidade, e eu resolvi bancar o crump lá, porque era o que eu estava fazendo, era o que a minha maior prioridade ali naquele instante em estudos em dança, assim, uma das minhas prioridades da minha vida também, né, naquele momento. Então, mas quando a gente entra na universidade e a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica, a gente tem que escolher um foco.
Sim. Você não entra na universidade e fala assim, eu quero pesquisar Crump no mestrado. Não, você tem que escrever um projeto de pesquisa, aí você tem que delimitar todo um problema de pesquisa, que é o focozinho que você vai dar. Então, o Crump, ele é bem grande, né? Ele é amplo, né? O assunto, no tema. Então, dentro do Crump, o que eu quis estudar dentro do Crump? A construção como é que se dá a improvisação no Crump, qual que é a relação, a importância dela para a performance dos dançarinos de Crump, né? Então, basicamente, eu vou pesquisar isso, né? O que é a performance no Crump, né? Vou explicar. E depois, como que a improvisação, ela é a base dessa performance. Toda essa performance no Crump, ela é construída pela improvisação, né? Então, o que a gente vai na universidade? Normalmente a gente vai pesquisar, a gente vai buscar bancos de dados, né? Então, a gente tem as plataformas de pesquisa acadêmica na internet, né? Então, tem as revistas, os periódicos, que são fontes de centros de pesquisa acadêmica, que tem os artigos, tem as avaliações, né? Dos pareceristas, tem gente que então você não pode publicar, não é todo mundo que publica numa revista científica, né? Tem todo passa por uma avaliação com várias pessoas, tem todo um rigor, né? E uma sistematização e um monte de regra para publicar. E aí fica arquivado tudo que a gente vai pesquisar na universidade, fica arquivado nesses centros de pesquisa, que são as revistas, são o Cielo, umas plataformas específicas, né? Só que o que acontece? Eu acho que Bianca deve ter feito isso também, né? Eu fiz, quando a gente começa a fazer pesquisa, primeiro a gente vai, no mestrado, a gente vai buscar catalogar tudo que tem de Crump nessas revistas, né? Nessas plataformas de artigos e tudo mais. E eu achei algumas coisas, assim, depois Bianca pode falar dela. Eu achei algumas coisas, se eu não me engano, eu acho que eu vi 3 artigos em português, um do Clayton, que está aí, com a Walker, o outro da menina não vou lembrar, mas que falava sobre comunicação, linguagem, mas a maioria eu encontrei em inglês. Em inglês você acha algumas coisas, não são tantas assim, né? Se você ampliar danças urbanas, street dance, você consegue achar muita coisa. Mas se você recortar por Crump apenas, bem específico, não tem tanta coisa assim, são poucas coisas. E o que eu achei, né, a maioria das coisas foi relacionando o Crump com o contexto social, com resistência, com negritude, com política, né, ter esse contexto político, né, do Crump, assim. E para mim, que o viés da minha pesquisa, né, a linha, como se fala, a linha de pesquisa, era a improvisação. Isso, o outro era da Ana Cristina. Dona Cristina. Acho que eram esses 3. Tem uma que falava sobre comunicação, o poder da comunicação no Crump, o seu que falava sobre violência, redução, o Crump como possível recurso de redução da violência escolar, e esse da Ana Cristina, que ela relaciona com o breaking, né? Crump com o breaking e a cultura hip hop, que é bem interessante. Ela fez o doutorado dela nessa interface, né? E beleza, o que eu tô falando? Entendeu? Aí como eu tava pesquisando improvisação, e no Crump a gente não pode ficar só nos artigos acadêmicos. Sim. Né, Bianca? Não tem como ficar só nos artigos acadêmicos, porque primeiro que o Crump não é uma dança acadêmica, então ele não tá lá, não tá nas universidades. Então a gente tem que ir para outros lugares, buscar essas fontes e fazer essa pesquisa. Sim. A minha pesquisa, ela é uma pesquisa prática. Então, o que acontece? Eu, além de buscar materiais na internet, para além dos artigos, que é a menor parte, né, dos dados que eu consegui na minha pesquisa, eu busquei muita coisa na internet, em Instagram, no YouTube, né? Às vezes no Crump a gente compartilha muito material pelo WhatsApp também, né? Então tem muito vídeo, aí tem muita coisa mesmo, assim, né? Tem o blog do Michael. Tá, Cris. Depois eu vou respondendo, porque
Acho que aqui talvez eu não consiga acompanhar todos os comentários. Mas aí Eu tem tô o Maicon. acompanhando. Ah, beleza. Tem um blog do Maicon, né, do Flashbones. Tem muitos, às vezes, tem vários crumpers, às vezes, que produzem conteúdos mais didáticos, né? Então, no YouTube tem os DVDs os DVDs de Crump, né? Da era Crump Kings. Tem vários DVDs, mas também tem entrevistas com o Tairais, com outros. Às vezes você acha vídeo dos Crumpers explicando sobre alguns temas, né? Falando sobre alguns temas. Alguns posts mais didáticos também. Eu acho que tem um Instagram que eu encontrei, que é Street Word, que eles publicam assim umas falas, né? Umas explicações de alguns Crumpers, né? Tem a One Walk Crew, que também me ajudou muito, né? Aqui do Clayton Walker, que eles traduzem, pegam esses materiais que estão em inglês, fazem esse trabalho, né? Dos materiais que estão em inglês, dos DVDs e ai, como é que fala? Não. Ai, gente. Crumptionary. Ah, tá. Que o Crump Kings fizeram, o material que o Crump Kings fizeram, eles traduzem, né? Então, Sim. Tem bastante coisa lá. Nossa, assim, dá uma ajuda fenomenal. Ajuda tremenda, gente. Sim, Exato. né? Então tem muita gente também nacional aqui que está fazendo muito trabalho de passar essas informações de uma forma mais didática, né? E explicar, fazer a explicação, né, dos temas dentro do Crump. Eu também, a gente também, na minha pesquisa, eu também uso muito os vídeos, né? Os vídeos de Crump, né? Que hoje a gente é o material que mais, né? Nós Crumpers consumimos, assim, no geral, né? Tem mais, a quantidade maior de conteúdo que tem de Crump na internet são vídeos de batalha. Então, eu também eu uso esses vídeos para fazer a análise dos aspectos de improvisação dentro desses vídeos, usando vários conceitos que eu vou explicando na minha dissertação, que são as bases, né? O improvisação no Crump é a partir das bases, da musicalidade, do contexto que se está dançando, da cena, né? Do aspecto cênico, por exemplo, é uma session, é uma batalha no evento, é uma batalha na rua. Tudo isso também vai moldar a forma como a gente dança, a forma como a gente vai guiar a nossa improvisação, a tomada de escolha na hora que a gente está improvisando, na hora que a gente está dançando. Então, a FEM, eu explico também o que são toda essa parte cultural também do Crump, né? Aí eu coloco lá que não é só uma dança, explico todo o contexto cultural, o movimento cultural que é o Crump, porque tudo isso vai construir a nossa performance enquanto Crump, também vai moldar a nossa performance, né? O contexto todo em volta, né? A fé em que a gente tá, né? Como a gente recebe esses ensinamentos, como a gente treina, o que a gente treina. Então, tudo isso vai estar lá, né? Aí, no final, agora, né? Eu falo do aspecto das sessions e agora eu tô no momento de destrinchar ali o momento da batalha, que a gente tem as 7 regras, né? Que vai guiar a nossa improvisação ali naquele momento da batalha, né? Eu acho que de dificuldade que eu vejo na pesquisa, né, no meu mestrado, eu diria que assim, principalmente a transcrição e a tradução. E outro aspecto interessante que eu busquei as informações. Nossa, eu esqueci de falar. As entrevistas com Crumpers aqui do Brasil. Então, assim, eu precisei entrevistar para poder colher esses dados de forma mais mastigada, vamos falar assim, né? Às vezes você não acha, às vezes a gente acha mastigado, mas às vezes a gente precisa, no mestrado, assim, na escrita acadêmica, a gente precisa desenvolver. Então a gente não dá para escrever de forma resumida, né? Acho que uma dificuldade que eu encontrei é essa, porque às vezes a gente, enquanto Crumpers, a gente vai falar discutir sobre o Crump, né? Os aspectos do Crump, elementos do Crump, e a gente a gente explica de uma forma mais objetiva, talvez, direta ao ponto.
E na universidade, na escrita acadêmica, você tem que explicar, você tem que dar uma viajada, em outras palavras. Você tem que desenvolver, tem que ir destrinchando, tem que, enfim, explicando com detalhes, assim, de forma mais longa, tem que dissertar mais. Então, para quê? Para a gente aprofundar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Um dos aspectos, dar um exemplo que eu falei na minha dissertação, um dos aspectos da musicalidade é dançar no beat, um dos aspectos que a gente ouve enquanto crumper dessa forma. Só que na hora do mestrado eu não posso falar assim. Não, musicalidade, um dos níveis de musicalidade é a gente dançar no beat. Então tem que explicar o que é dançar no beat, o que é beat, colocar um vídeo de batalha, explicar o que a pessoa vai fazendo no vídeo, né? Dar exemplos. E eu entrevisto vários big homies do Brasil. Eu não entrevistei nenhum big home de fora, até poderia ter entrevistado, mas eu escolhi entrevistar os big homies só big homies do Brasil. Eu acho pela questão da língua, eu confesso, assim, que tem a facilidade. E eu acho que os big homes do Brasil, as referências deles são a galera de fora, né? Então, eu não acho que talvez, assim, se eu entrevistar várias pessoas de fora, vai ter coisas muito diferentes, né? Porque o conhecimento é passado assim, né? De lá para cá, e foi passando assim. Então, e como eu estou no Brasil, né? Para mim, era importante que a pesquisa ela tivesse esse recorte do Brasil, né? Então, eu acho que uma das dificuldades é a tradução e a transcrição. Então, por exemplo, eu pegava todos os DVDs do Crump e eu precisava... A viagem é para detalhar quem não conhece Beat. Isso. Cris pontuou aí. A viagem, eu estava falando que a gente desenvolve, né? É para detalhar para quem não conhece Beat, Battle, esse de registro nos fortalece para explicar nosso universo. Sim, é a forma como a gente tem que desenvolver uma comunicação, né? Como que a gente vai comunicar, colocar em palavras, às vezes, uma coisa que está no vídeo, né? A gente tem que transformar numa linguagem escrita, né? Sim. E então eu pegava os DVDs do Crump e fazer um trabalho de transcrição, né? De legendar tudo, né? E posteriormente traduzir, né? Então, entrevistas, né? Tudo quanto é conteúdo em inglês, tudo eu fazia isso, né? Bom, acho que ainda é o Crump, né? Ele ainda é, tipo, vamos pegar, comparado com a dança contemporânea, vamos pegar esse comparativo. Como por ser uma dança não acadêmica, ela ainda, a transmissão de conhecimento se dá muito pela oralidade, né? A gente vai passando isso, ensinando os mais novos. A gente não, porque eu sou nova aí ainda, né? Mas eu fui aprendendo dessa forma, né? Muito digitalizado é uma coisa que a Cris tem na pesquisa de doutorado dela, ela fala sobre a relação do Crump com a cultura digital, que eu achei muito interessante, né? E que eu cito, né? Eu referencio na minha pesquisa, a pesquisa de doutorado da Cris, que ela fala o Crump, ele já nasceu numa cultura que já estava já estava na era digital, estava no início da era digital. Por isso que, não é à toa, né, que a gente tem os DVDs do Crump ali, né, vários DVDs, assim, eu acho que não conheço outra dança, assim, que tenha tanto material, né, registrado, né, do que o Crump, assim, né, então, eu acho que uma potência do Crump é isso, assim, tem um esforço muito grande, né, dos criadores em passar o máximo de informações, né, e de preservar todo esse conhecimento e preservar para ser passado e não se perder e não ficar só um falando para o outro, né? Então eu acho que tem muito
isso no Crump, esse sistema, o sistema que o Tarais, né, Tarais e o Irro, eles constroem sistema de informações dentro do Crump. O Crump Dictionary, né, é uma desse sistema que eles criam, né. E isso para a gente é perfeito, né, para a gente que está pesquisando, porque ali é uma fonte riquíssima, assim, riquíssima de informação, né. Às vezes o trabalho também que a gente tem que fazer enquanto pesquisadora, né, é sempre assim. Por exemplo, a minha pesquisa é prática, então muitos dados que eu coleto, eu fiz em experiências de campo, né? Por exemplo, o CFTK em 2022 é uma experiência que quando eu cheguei em casa, eu fiz um diário de todas as minhas percepções, tudo que eu observei, tudo que eu vivi lá, coisas que eu ouvia e lembrava, né? E só que, por exemplo, às vezes a gente ouve alguém comentando assim, não, sei lá, timing, isso. E às vezes a gente tem que, como pesquisadora, falar assim, tá, mas será que de onde que essa pessoa tirou essa informação? Às vezes a gente não tem, né? Então, por exemplo, Tarais já falou que, sei lá, o Crump não é hip hop. E aí, o que a gente tem que fazer enquanto pesquisadora? A gente tem que buscar onde que ele falou isso. Qual vídeo, qual momento, qual ano. Então, toda fonte de informação que a gente usa tem que estar bem detalhadinha, descrito na nossa dissertação. Porque quem for ler, eu quero saber mais desse aqui que ela falou. Aí vai lá na fonte, lá no vídeo e vê a informação lá, entendeu? Para a pessoa poder buscar na fonte. Né? Então, o lado bom, isso que a pesquisa acadêmica pode contribuir para o movimento, é a gente poder referenciar, né? Então, tudo que eu falo na pesquisa, né, eu referencio, foi numa entrevista, então eu cito o nome da pessoa que falou, que me explicou essa informação aqui. Que é uma linhagem, tal pessoa que eu entrevistei fala isso. Então, segundo essa pessoa, aí a gente coloca tudo referenciado. Então, você referencia tudo. E referenciar, né, toda a informação que você cita, que eu falar, o Crump é uma cultura, é uma performance que em cena, a gente, Session, tem toda essa tem todos esses aspectos cênicos, uma Session, na batalha tem esses outros aspectos cênicos. Então, assim, tem o hype, como que cada pessoa vai explicar o hype, como que cada pessoa explica o get off, né? Os entendimentos são parecidos, né? Tem um padrão que segue, né? Então, por exemplo, eu pergunto o que é character, por exemplo, né? Para várias pessoas, né? E ouço de vários lugares e vejo em vários materiais na internet. E aí, o que eu vou fazer enquanto pesquisadora? Analisar todos esses dados. Vamos lá, character. Tal pessoa explicou dessa forma, tal pessoa explicou dessa forma. O que eles têm em comum? Como que esses relatos, essas explicações, elas se relacionam? E quanto elas afastam? Tem pontos de discordância? Então, eu vou fazendo tudo isso na pesquisa, né? E quando eu referencio, é uma forma da gente dar crédito, né? Então, de onde que eu tirei o que eu estou falando na pesquisa? Todas essas pessoas aqui. Então, no final da pesquisa, da dissertação, né, que é um texto enorme, para quem nunca viu uma dissertação de mestrado, é um texto enorme. É um texto enorme de mais de 100 páginas, né? Um TCC da faculdade é variável, né? Assim, costuma ser menor ali, né? Umas 30. O meu foi 15, né? Mas tem gente que escreve mais, o meu foi. O meu foi, acho que foi em 30 e poucos, eu falei 30 e poucos, eu não lembro. Acho por aí. Então tem vários tamanhos, mas o mestrado é uma pesquisa de 2 anos. Sim. Então, assim, eu recebi bolsa. É muito importante falar isso. Inclusive, você não recebeu? Não. Então, se você for para o mestrado e você não recebeu bolsa, você vai ter que trabalhar e estudar. Que é o meu caso. Meu Deus. Que é o caso. Então, é muito importante. Não, eu no meu primeiro ano eu trabalhei e fiz o mestrado. É terrível. É terrível, gente. Você tem que fazer as disciplinas enquanto você está fazendo o mestrado, né?
tem a sua dissertação, a sua pesquisa em si, que você escolheu e tudo mais, e tem as disciplinas que você tem que fazer, que são obrigatórias e tudo mais, tem que apresentar trabalhos em congressos, tem que fazer várias atividades extracurriculares, né? Para quem não sabe. Mas, o que eu estava falando? No final da dissertação, que é um texto enorme, tem a lista de referências. Então, lá tem todos os lugares que eu tirei todas as informações. Tem o link de acesso, tem a data que eu acessei, tem os autores. Eu preferi colocar os AKAs de todo mundo, porque acho que é a forma como as pessoas são conhecidas no Crump, e muitas vezes você não tem acesso ao nome, né? Sim. Então, eu coloco os AKAs, porque é uma forma de, eu acho que também de fortalecer o nome da pessoa no movimento, sabe? Então, como no movimento, o AKA é a nossa identidade, entre aspas, assim, a forma como a gente é conhecido, então eu acho importante isso, como é uma pesquisa, assim, que está inserida nesse contexto do Crump, eu referencio pelo nome do AKA, né? E aí, o que acontece também na pesquisa acadêmica? A gente tem termos que são da academia, que são mais comuns, e de fora, no Crump, a gente tem termos ali que são mais... que são corriqueiros do Crump, do movimento, das danças urbanas. Por exemplo, freestyle, né? Eu falando de improvisação, acho que, assim, no movimento a gente usa os dois, né? Nas danças urbanas a gente usa os dois, improvisação e freestyle, mas eu precisei pesquisar de onde que vem esse conceito do freestyle, o que significa, por quê? Porque cada pessoa entende freestyle de um jeito. Uhum. Então eu tenho que falar qual é a noção de freestyle que eu vou trabalhar na minha pesquisa. Qual é a noção de freestyle que o Crump trabalha? Qual que é a noção de improvisação que o Crump trabalha, certo? Então, tem algumas diferenças de linguagem aí que a gente tem que adaptar também, que eu percebi, né, na pesquisa acadêmica, entre a linguagem acadêmica e a linguagem do Crump. Eu acho que... acredito que na academia é muito importante o Crump ocupar esse espaço, porque na academia, querendo ou não, o Crump ele vai ajudar a trazer diversidade, outros modos de fazer dança. Porque na academia, pelo menos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem um pensamento contemporâneo muito forte, né? Então, é muito forte a dança contemporânea e como modo de fazer dança, que ela perpassa por várias disciplinas, não só na disciplina de dança contemporânea, né? O pensamento contemporâneo, o modo de fazer da dança contemporânea, ela perpassa todas porque a maioria dos professores estudaram isso, né? Não todos, né? Mas a maioria dos professores estudaram isso, né? E são modos de fazer. Quando eu vou fazer o meu estágio, né? No mestrado, eu vou fazer um estágio em docência. Então, eu dou uma aula de Crump na disciplina de improvisação 1. Eu dou uma aula de Crump, lá tem um dia que eu vou ministrar essa aula, né, e guiar a prática. E tem os outros dias, a maior parte dos outros dias eu fui como observadora, né, e a professora tinha um modo de improvisação muito diferente do Crump, muito diferente, né. Então, primeiro que a gente não... O espaço é diferente, a espacialidade é diferente. Você está numa sala de dança, num palco, numa aula, numa faculdade, é muito diferente de você estar num evento de Crump, né? Então, a improvisação é totalmente diferente. A gente não aprende códigos e passos, né, e movimentos de dança, né, para quando a gente vai estudar improvisação na dança contemporânea. Na universidade, pelo menos na disciplina que eu fiz o estágio, é muito diferente. Então, quando eu fui dar o Crump, né, eu precisei mostrar um vídeo
esse é o nosso desafio, ampliar territórios e mostrar que existem outros modos de fazer. Exatamente, Cris. Então, quando eu fui ensinar o Crump, eu mostrei um vídeo de batalha. E o pessoal, depois do vídeo, né? E o pessoal, e aí, gente, o que vocês acharam? O pessoal ficou meio, nossa, dá um medo, né? Então, assim, achou uma dança agressiva. Quando a gente ouve muito isso, né? Que suscitou um sentimento de medo, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu preciso passar as bases antes, né? Fazer um treinamento corporal, né? Fazer um treinamento bem rápido, assim, bem por cima de bases, para depois a gente trabalhar aquele espanto básico. É um espanto básico, né? Não, é engraçado que nesse vídeo dessa batalha, eles estavam até postando dinheiro, assim. Uau! Aí quem ganhou teve que entregar uma grana lá. Então, eu passei os passos básicos, depois eu construí uma roda, e aí a gente tem que ensinar a galera a dar o suporte, né? A dar o hype, incentivar a galera, a pessoa que está no meio da roda. Mas foi muito legal. Eu acho que foi um grupo pequeno, mas eu acho que o pessoal conseguiu extravasar. Eu senti, sabe? Eu senti que a energia foi liberada. Então, eu falo que a session aconteceu, porque a session poderia não ter acontecido. Mesmo que rolasse uma roda e ao entrasse alguém no meio, depois você revezasse, poderia falar, não, a session não aconteceu, porque as pessoas não se entregaram, não extravasaram, não liberou, não teve troca de energia, mas aconteceu, realmente teve a troca de energia, e o que me surpreendeu é vídeo da gringa, Paty. É um vídeo da antiga Lady Stein com um outro cara lá, não lembro o nome dele. Bom, é isso, eu vou passar a palavra para a Bianca, tadinha, que eu já falei demais. Ela tem uma pesquisa com outro foco que o meu. Depois a gente troca uma ideia. Eu acho que, assim, a minha pesquisa vai para um outro lugar, completamente diferente, porque eu estou querendo entender o Crump como uma forma de protesto, né? E aí, quando a gente vai falar sobre isso, não é uma pesquisa prática, então ela se torna uma pesquisa teórica. A gente precisa entender o que é o Crump primeiro, como ele se estabelece, quais são as regras, explicar todos esses detalhes com relação a session, a hype, a get off, os passos. E aí provavelmente vai ter uma parte que você dizer ou explicar teoricamente sobre essa dança não significa que a pessoa vai entender, não que ela não entende, é porque às vezes é bom você ilustrar isso. Como é que a batalha acontece, como é que é um evento de batalha, por que o hype é o hype, todas essas coisas que a gente falou que a gente busca referenciar, então a gente ilustrar. Como a pesquisa dela é prática, isso fica muito mais fácil de você entender, porque você tem a prática junto. Quando você tem só a teoria, é importante você trazer a prática, e aí a gente está tentando entender um lugar de ter fotos sobre as pessoas dançando, ou fotos sobre passos básicos somente, fotos sobre as mãos do Crump, que elas são muito importantes. Por que tudo isso é importante no Crump? Além de explicar todos os conceitos, por que eles são importantes, e falar sobre eles, falar sobre como começou, de onde veio, qual é a história do Crump, por que o Crump começa em 1990, e aí você começa a falar do Clown, aí você passa para o Crump, depois do Crump você precisa explicar as regras que existem no Crump, como é que é uma batalha, por que batalha não é session, por que session não é leve, por que uma leve é uma leve, e você vai pegando isso tudo com referências de pessoas que já falam sobre isso. Para depois a gente também entrar num debate dos protestos. Como é que os protestos se estabelecem? Por que os protestos eles acontecem? O que é movimento de resistência, movimento de protesto? E aí você traz essas diferenciações, como os protestos eles precisam da rua. O Crump ele também precisa da rua. O Crump é uma dança de rua. E aí a gente começa a entender essas similaridades. Assim, se o protesto é importante acontecer na rua, com símbolos, cartazes, as pessoas gritando, e às vezes essa vontade de protestar, ou de sentir um incômodo com relação a uma coisa,
de qualquer lado, isso não depende de lado político. Assim, a direita pode protestar, a esquerda ela pode protestar, centro-direita, centro-esquerda, elas podem protestar, qualquer um é possível de protestar, qualquer lado político. Então, quando a gente vai falar sobre os protestos, a gente precisa entender também como ele se estabelece, os seus símbolos, por que todo mundo está ali junto, por que tem que ser junto. Se, mesmo que eu me incomode com alguma coisa e a Thaís também, se a gente se juntar, é muito melhor da gente protestar do que uma pessoa só. Mas um protesto que pode acontecer a partir de uma pessoa só. E aí a gente começa a entender e a linkar como também a história do Crump ele passa por um lugar do seu início e também de entrevistas, tanto dos big homies quanto de quem pratica, de muita violência também. O Crump veio de um lugar que ele não é um lugar que eu diria que não foi violento, assim. E aí a gente começa a entender... por exemplo, tem entrevista do Taraz que ele falou que ele já sentia um grande incômodo dentro dele de querer dançar, de querer dançar o que ele era, de dançar o que ele faz, de mostrar quem ele realmente é através do movimento. Por que isso também não é um incômodo alguém se revolta de alguma coisa e decide protestar sobre ela? E a gente vai trazendo essas similaridades para a gente e resgatar algumas danças que foram feitas no período de escravização dos Estados Unidos, principalmente. Todas elas foram criadas por povos escravizados que queriam protestar contra a escravização. Então, tem 2 danças específicas que elas eram em roda, e é isso, todas essas danças, assim, elas são da rua e elas são em roda. E esse tempo de escravização, 2 danças foram criadas, e tem uma pessoa que fala sobre isso, assim, que ele é muito importante. Ele fala sobre essas danças que foram criadas no período de escravização por povos escravizados. E essas danças tinham símbolos, elas tinham regras, elas eram em círculo, eram em roda, tinha a sua própria música, tinha o seu próprio conceito. E por que o Crump também... por que essas danças também não podem ser uma forma de influência para o Crump? Mesmo que a gente não saiba, que a gente não pense sobre isso, é uma forma de protestar, e foi uma forma de protestar para essas pessoas, de resgatar principalmente a cultura que foi apagada. Povos foram trazidos para cá, para o Brasil, para os Estados Unidos, tiveram as suas religiosidades apagadas, espiritualidades apagadas, costumes apagados, e a forma de dançar com as próprias linguagens e com os próprios símbolos, resgatando esses símbolos desses povos, era uma forma de protestar. E aí a gente vai linkando esse lugar de como o Crump também se aproxima disso, esse tipo de protesto que cria a própria música, cria a própria linguagem, que mesmo que não seja uma dança que esteja no tempo de escravização, mas que pega um pouco desse lugar de roda, da rua, da gente estar em círculo e ter o hype de fora. Por que isso não é tão parecido quanto protestar, de você estar com o punho cerrado e gritando Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam? E aí a gente começa a entender quem também está falando sobre o movimento como forma política, porque isso é uma forma de estabelecer o Crump como uma dança política. E aí a gente pega esses autores e como... Aí não sei se vai entrar tanto na pesquisa da Cris, mas entra num lugar também de como a mídia também sempre ajudou o Crump a chegar onde ele está hoje. Tem uma pesquisadora lá de fora, ela é dos Estados Unidos também, que ela faz uma pesquisa sobre Crump e mediatização. E aí... E tem outra mulher também que ela vai escrever sobre a dança hip-hop e a mediatização da dança hip-hop. E ao longo do tempo, a gente vai entendendo que o Crump ele também se difundiu graças à globalização que a gente tem, à diversificação que a gente tem. Não de uma forma ruim, mas de uma forma de espalhar, de graças a Deus, espalhar vídeos no YouTube, artigos na internet, o filme Rise, que é muito famoso. Todas essas formas
midiáticas, assim, de criação do Crump através de uma mídia, ajudou muito o Crump a chegar e se espalhar. Isso é bom, isso é maravilhoso, e isso também coloca num lugar em que essa pesquisadora ela vai falar que o fato, porque ela entrevistou o Taraz, alguma coisa assim, e o Taraz fala para ela que o fato dele ter decidido dar workshops pelo mundo é porque ele queria realmente passar o Crump, e não uma mídia passar o Crump para ele, entendeu? Então, ele queria levar mesmo o Crump, ele, como ele, a fã dele, o grupo dele, e aí que ele toma muito cuidado para levar o Crump como o Crump é, e não cair num lugar midiático do Crump, que é o que ele não gostaria. E aí a gente fala sobre essa mediatização que é tão importante também. E também para o Taraz, uma forma de divulgar o trabalho dele, de entender como ele é no mundo Crump, as pessoas verem quem ele é no mundo Crump. Muitos de nós no Brasil, eu conheci o Taraz por vídeo. Assim. A primeira vez que eu vi o Taraz foi em 2014, depois eu nunca mais vi. Então, essa mediatização ajuda muito a gente a se atualizar sobre o Crump também, eu acho. E aí a gente entra num lugar também do lado feminino do mundo Crump, assim, como é pra gente estar no Crump inserida nisso, quantas mulheres fazem parte do Brasil, quem são as fãs femininas que a gente tem, quantas mulheres tem nas fãs, como a gente está ali também, é uma forma de protestar, é uma forma de ser resistência, assim. Então, é mais uma coisa teórica, que não vai tanto para a prática. Eu não fiz estágio prático, eu não dei aula de Crump, eu dei aula com o meu orientador sobre filosofia, e peguei muitas essas referências de pessoas que vão falar sobre estudos negros, sobre movimento político, vai pegando referências para a gente conseguir embasar o que é protesto também. Porque protesto é um tipo de desobediência civil. Então, se eu vou desobedecer civilmente, o que isso implica, né, na sociedade, o que é isso é importante, e por que o Crump se estabelece como um protesto e, portanto, uma desobediência de um sistema racista, opressor, machista, que não deixa a gente, às vezes, no Rio de Janeiro, nem dançar na rua. Os treinos no MAN, assim, que eu fazia com a fã, muitas vezes eles não eram nem permitidos, assim, e a gente estava ocupando um espaço que é público. E é uma camada muito foi bem difícil começar a escrever. Você começa a entender umas camadas racistas, machistas, assim. Você precisa respirar um pouco para você escrever. Até que eu para mim. Eu sempre vi como isso, um protesto que é lindo, mas que quando a gente vai ler sobre o protesto mesmo, é uma camada muito... que o sistema é muito violento, né? Porque quer desobedecer uma regra que tem recortes. Que lindo, Cris. Nossa, amei. Aí é isso, são lugares de um pouco diferentes, assim, de pesquisa, né, Thaís? Mas eu acho que eles são super importantes. O que achas? Muito legal, Bianca. Muito obrigada por falar um pouquinho da sua pesquisa. Então, eu acho que a gente pode abrir, quem tiver alguma pergunta sobre a nossa pesquisa, alguma curiosidade sobre, sei lá, o mestrado. Não sei se... Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, não. Tem uma caixinha aqui. Aqui. Não tem. Gente, eu queria mandar um agradecimento aqui para a CAPES, que me bancou. Yes. Podem fazer pergunta aí, tá? Mas só lembrando algumas coisas aqui, que eu fiquei... são 2 anos, né, de mestrado. Eu recebi durante o 2º ano a bolsa, então
Se vocês me viram viajando várias vezes, digamos que eu fui patrocinada. Então, obrigada, CAPES. Agora não estou mais com bolsa, então assim, terminar o negócio, ó. Tem que terminar o negócio. É para começar a trabalhar. É isso. Super importante. Super importante. Eu não tenho bolsa, gente, então não tenho ninguém me patrocinando, não tenho ninguém para agradecer. Mas eu tenho a agradecer ao FRJ, que ela patrocinou um congresso que eu fui. O FRJ é uma mãe imensa, que deu uma ajuda de custo babado. E foi ótimo, foi maravilhoso. Tá, e a pergunta do Carol é para você. Na parte da musicalidade, você chegou em alguma conclusão sobre como se aplica o Crump? Na parte de musicalidade, eu falei sobre vários aspectos que tem para trabalhar a musicalidade. Então, eu falo do beat, né? Que seria... eu explico como a percussão da música, que é o bumbo e a caixa, né? E que marca... o beat é o que marca o pulso musical. Expliquei do in-between, que a gente, entre esse no intervalo, né, dos beats, a gente pode pegar outros instrumentos da música e outros efeitos sonoros. Eu explico também sobre a diferença, né, como a música Crump também foi evoluindo, né? Eu explico brevemente isso aí, né? Como que a música foi evoluindo e os aspectos da música, né? Como que os arranjos, né? A velocidade da música, né, foi mudando, hoje ela é mais lenta, né? Inclusive, para falar disso, eu pego uma citação do Playa, que eu encontrei no Instagram do Street World. Aí eu uso um workshop que o Tarais fala sobre os 4 níveis de musicalidade, que aí ele vai falar da letra da música, né, wordplay. Ele vai falar o que ele chama de contexto da letra, né? A forma como você tem a letra e tem a forma como você fala assim, mostra na dança, interpreta aquela letra, né? Que ele fala que que se você desenvolve as texturas, né? Intenção que você fala alguma coisa. E também falo sobre a atmosfera, o humor, né, da música. E eu falo que a improvisação, ela tá ancorada na música. Do Crump, ela tá ancorada fortemente na música, né? E que muitas vezes a gente não vai conhecer a música, não vai saber que música que é. Então, eu vou falar sobre esses aspectos aí da musicalidade. Não é bem uma conclusão, porque eu faço mais uma... análise. E assim, é uma descrição que eu faço. Eu pego as informações que eu encontrei, né? E descrevo. Exatamente isso aí que eu vou falar. Às vezes a pesquisa não tem a propósito de concluir nada, né? Apenas só analisar ou deixar em aberto, porque talvez se serve para um doutorado, talvez, às vezes. Depende. Isso. E aí eu trago as bases, né? O character, falo sobre o get off, né? O get off, eu faço um desenvolvimento ali falando como um estado que a gente alcança nessa improvisação, o estado de presença, né? A forma como se executa, como character, como que a gente talvez articula isso tudo, né? O character, a linha, as bases, a música, isso tudo vai guiar a nossa tomada de decisão em cena, no momento que a gente cena. Como é que a gente escolhe qual que é o movimento? Como é que o nosso corpo é guiado, né? Que guia? Então, são todas essas coisas, as bases do personagem, get off não é que guia. Get off não é que guia, é uma consequência, algo que emerge da improvisação, que eu vou falar. Tá, essa pesquisa ficará acessível para vermos? Sim. Sim, inclusive, gente, eu programado para eu terminar essa pesquisa esse ano, no segundo semestre, ainda não sei o mês ao certo, mas vai ter a minha defesa final, e aí a defesa vai ser online, eu vou disponibilizar o link lá para quem quiser assistir.
E depois a defesa também vou publicar, né, essa dissertação no repositório para ser divulgado. E o que eu estou pensando em fazer, antes de publicar no repositório, talvez Big Homes ou qualquer outra pessoa também, eu estou pensando nisso ainda, puder ler esse material, porque aí eles vão dar feedback sobre o texto, porque assim, vai ter um monte de coisa que vocês vão apontar, que vai ter a comunidade, né, o movimento, várias pessoas, vários crampers vão apontar na minha pesquisa, enfim, porque ali eu não consegui pesquisar, achar todas as referências, o que todo mundo fala, né, sobre aquilo, então vai ser um recorte meu ali, então acho que vai ter muitas coisas. Eu pensei em disponibilizar para a galera, não sei como, assim, em que plataforma, onde que eu vou publicar, para a galera ler, dar feedbacks, e aí eu faço uma revisão do texto para aí sim fazer a publicação. Eu pensei em fazer isso, assim, porque provavelmente tem muitas coisas que vocês vão falar para eu acrescentar lá, enfim. E você, Bianca? É isso também. Finalizar, vai ser online também a defesa, galera. Vou disponibilizar para todo mundo. Tem muita gente que deixa a pesquisa no Drive, né? E bota o link na bio para as pessoas acessarem. E a defesa deve ser em agosto, talvez. Que a defesa é agora, semana que vem. Sim. Eu acho que influencia em muitas coisas. A pergunta do Taiwan que a gente proibia, porque eu acho que o fato de você ter visto Tarás dançando em 2014 influenciou na sua análise em relação ao protesto. Total, assim. Eu descrevo muito o momento que ele dançou para a foto da mãe dele. Você estava? Teve um momento que ele pegou a foto da mãe dele e começou a dançar para a foto da mãe dele durante horas. Esse momento está lá no texto. E também esse momento em que o Tarás veio de novo para o Brasil? Não, né? Só 2014, eu acho. E eu falo sobre como, às vezes, esse lugar em que a gente tem um acesso direto a esses crampers que são muito grandes, assim, não que os nossos não sejam, acho que os nossos são. Mas para a gente estar nos eventos... Para a gente estar nos eventos que eles estão na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais caro para a gente, eu acho. E trazer eles também é muito mais caro para a gente. E eu acho que isso influencia muito quando a gente tem que ter... Quando a gente quer ter um ensinamento direto com eles, assim. Eu acho isso uma defasagem muito grande para a gente, sabe? Eu acho que... Eu acho que não é uma culpa nossa, que eu acho que é uma coisa que acontece. De ser uma coisa muito centrada nos Estados Unidos, Europa, e a gente fica meio ali naquela coisa meio bamba de não ter essas pessoas cotidianamente, não cotidianamente, mas com frequência aqui. Então, esse evento foi bem marcante para começar a entender o que ele estava fazendo ali, que para mim, hoje em dia, ele estava protestando ou tentando alguma coisa com a mãe dele, uma conexão, alguma coisa. E foi durante horas, assim. E eu acho que para todo mundo foi um dia muito emblemático, assim, muito, que a gente percebeu que a gente estava aprendendo não só diretamente com a fonte, coisas que a gente não tem com muita facilidade, e como isso estabeleceu um lugar do Crump para mim. Quando a gente fala quando ele fala sobre esse lugar, acho que para mim não é só um lugar físico, é um lugar de estado, assim, não é nem de transcendência, é de transcendência, mas é um lugar de falar de algo interno, assim, de uma dor interna, de um incômodo interno, sabe? Então, sim, esse evento foi marcante. Obrigada pela pergunta. Gente, eu acho que a gente pode encerrar, Eu porque acho já que é passou isso. 1h20. Mas é isso, gente. Quer falar alguma coisa, Thaís?
Agradecer você, Bianca, por ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite, amor. A live também tem um objetivo, né, de a gente poder se conectar, né, as pessoas que estão ali dançando, estudando Crump na universidade, né, para a gente se sentir menos sozinha também, né? É um Trocar processo uma muito experiência. solitário. Muito solitário. Sim. Sim. E o nosso orientador não entende nada de Crump, então ele não entende. É a gente que tem, que sabe o que quer falar, né? Isso é o mais solitário de tudo. É só a gente sabe o que a gente quer abordar, mesmo que a gente não saiba. Essa é a loucura. Por isso que eu até chamei a Cris, né? Cris. Porque por ela tá. Porque eu tenho 2 orientadores, tá, gente? E a Cris, eu quis chamar ela justamente por essa trajetória dela, que ela também passou pelo Crump, né? E também tem o Crump na sua pesquisa. E eu queria agradecer, além de Bianca, a Cris por estar todo o suporte, agradecer ela primeiramente, por ter aceitado o convite de ser minha co-orientadora, e segundo, por ter ajudado aí, ter dado suporte nessa live, que é muito importante para a gente, né? Que dá um medinho, né? A gente fala ali, né, para várias pessoas, fica assim, ai meu Deus, tô falando besteira, socorro. Mas que é importante, né, para a gente também ouvir de vocês, né, tudo que ouvir da Bianca, ouvir de todo mundo, para a gente, né, trocar conhecimentos e, enfim. É isso, gente. Obrigada a É todo isso. mundo. Obrigada a vocês que ficaram até o final e trouxeram perguntas muito boas, muito legais. Cris, seus comentários foram muito bons também. Muito obrigada. Obrigada por estar gente. acompanhando a gente aí, mesmo com a Naya. E eu vou tentar deixar a live salva. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas qualquer coisa, gente, a gente gravou pelo YouTube. Tá no canal da Bianca Loureiro. Então, se não ficar gravado aqui, tá lá gravado no YouTube, beleza? A gente coloca aqui no story. Né? Isso. Beijo, gente. Beijo, gente. Bianca. Beijocas.